Boa noite, companheiros e companheiras. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, fazendo o nosso cara a cara. Hoje com bastante atraso aí. Normalmente nós fazemos nosso programa começando às 19 horas, mas a reunião de diretoria atrasou novamente hoje. Tem atrasado com certa frequência e a gente tem que rever até essa questão aí para não fazer com que o público fique esperando, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que já esperam a transmissão começar às 19 horas, então pedimos desculpas aí pelo atraso e esperamos que isso não se repita mais. Hoje nós vamos falar sobre o possível fechamento, na verdade, um anúncio de fechamento da Fafem Bahia, a fábrica de fertilizantes nitrogenados no polo petroquímico, e em função disso, das ações que o Sindipetro está fazendo, as audiências públicas e as interlocuções, as atividades, para poder trazer o assunto à discussão da sociedade e reiterar, demonstrar a importância da Fafem, o que é que a Fafem faz, a posição estratégica que a Fafem tem na economia nacional, não só baiana, mas na economia nacional, e até para que as pessoas conheçam, né? Tem muita gente que até sabe que existe uma fábrica de fertilizantes no polo, já ouviu falar da Fafem, a unidade da Petrobras, mas não sabe exatamente o que faz e qual é a sua importância. E para essa discussão hoje, nós temos aqui a presença do diretor da base Fafem, o Jailton Andrade, além de outros diretores que estão aqui presentes também no auditório aqui do sindicato. Nós temos aqui o diretor Walter Paixão, o diretor Jorge Aléu, o diretor Ubiranei, aqui presentes no plenário aqui do sindicato, e vamos fazer esse debate aqui. Colocando primeiramente, já anunciando aqui as audiências públicas, nós teremos amanhã uma audiência pública na Câmara Municipal de Camaçari, às 14 horas da tarde, e uma outra audiência pública na Câmara Municipal de Dias d'Ávila, na quinta-feira, dia 22, às 18 horas. Então, esses são os dois primeiros eventos que o Sindipetro está organizando para poder trazer esse debate sobre o fechamento da Fafem, mas que não vão se encerrar por aí, a gente vai continuar nesse ciclo de atividades. Então, boa noite, Jailton. Queria que você se apresentasse para o público e falasse um pouco sobre a Fafem, a importância da Fafem, dar um panorama assim, básico para as pessoas entenderem exatamente o que a Fafem faz e qual é a sua importância aqui para o estado da Bahia inicialmente. Boa noite, telespectadores. Jailton Andrade, eu sou diretor da base Fafem, eu trabalho na base há 12 anos e queria parabenizar e agradecer a participação dos trabalhadores e trabalhadoras da Fafem e de toda a classe petroleira da Bahia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? A fábrica de fertilizantes nitrogenados da Bahia, ela foi a primeira fábrica de ureia do Brasil. A ureia, assim como outros fertilizantes, ela é extremamente importante para a evolução agrícola no país, né? Nós tivemos um desenvolvimento agrícola muito forte a partir de 1971, que foi quando iniciou-se as operações da Fafem Bahia. Ela foi a primeira fábrica do polo petroquímico de Camaçari, né, o COPEB 1. Ela iniciou toda a cadeia produtiva do polo petroquímico e hoje ela fornece insumos para 8 empresas diretamente, através de duto, né? A Fafem, ela fabrica amônia, ureia e CO2. Ela fabricava ácido nítrico, mas a planta encerrou as atividades. Então, nós temos, na fabricação da ureia, nós precisamos utilizar amônia. E da amônia, a gente utiliza o gás natural. Então, o gás natural é fornecido pela Petrobras, é a única fornecedora no país de gás natural, e a Fafem utiliza esse gás natural para a fabricação de amônia, que é o produto intermediário para a fabricação de ureia. Além da fábrica de Camaçari, que é essa que tem, essa que estamos tratando, né, da Fafem Bahia, nós temos também a fábrica de Sergipe. Ela fica em Laranjeiras. É uma fábrica um pouco mais recente, eu acho que de 1981, algo desse tipo. E juntas é a maior produtora de fertilizantes do país, né?
A partir de 2014, né, aliás, a partir de deixa eu me lembrar aqui, de 2004, houve um incentivo por parte do governo federal para um incentivo à produção de fertilizantes no país. Né? Uma lei federal sancionada por Lula, em 2004, reduziu a zero a taxação de PIS e COFINS dos produtos fertilizantes, né? Justamente para alavancar a produção nacional por conta do desenvolvimento da época e do projeto Fome Zero também. Então, a Fafem, as fábricas de fertilizantes no país, ela tem uma enorme importância do ponto de vista estratégico para a produção alimentícia, né? Para se ter uma ideia, nós somos o quarto maior consumidor de fertilizantes do planeta. E somos o maior exportador de carne do mundo, de carne, de frango e outros produtos agrícolas. E, para tanto, a gente precisa, sobremaneira, utilizar os fertilizantes. Né? A partir do governo Lula, nós tivemos uma expansão na produção de fertilizantes, mas também do consumo. Então, nós ainda somos dependentes do fertilizante importado, mas nós estávamos, até pouco tempo, numa atividade crescente, buscando a autossuficiência na produção de fertilizantes. Né? Com a compra da Vale, a compra da fábrica de Araucária, que era da Vale, a Petrobras comprou, com também os projetos de construção de fábricas em Três Lagoas, no Espírito Santo e Uberaba, acho que é Uberaba. Em Uberaba, nós tínhamos a intenção de chegar a 85% do que é consumido de fertilizantes no país, ou seja, a Petrobras assumiria a produção de 85%. Então, a gente estava realmente caminhando para a autossuficiência no fertilizantes. Ocorre que, com a mudança de governo e com o golpe parlamentar de 2016, houve uma mudança radical de como a Petrobras é vista e quais foram as determinações do governo federal em relação a ela. Então, colocou-se o presidente, que hoje é o presidente Pedro Parente, cujo objetivo é claramente o desmantelamento da indústria nacional, né? E a começar pela própria Petrobras. Então, o Pedro Parente, junto com essa política privatista do governo Temer, busca sair do mercado de fertilizantes, né? Ela entende que deve focar no petróleo e, portanto, toda a cadeia de valor do gás natural não tem nenhum valor para a Petrobras. O que não deve ser visto dessa forma, porque, afinal de contas, as fábricas de fertilizantes são fábricas de vida, né? Ela potencializa o agronegócio, potencializa a economia agrícola familiar, e é uma questão de soberania nacional, porque nós não podemos depender do fertilizante importado, né? A gente ficar à mercê da importação de fertilizantes da Rússia ou da Ucrânia ou de Trinidad e Tobago é muito perigoso, porque em qualquer momento em que haja uma ruptura institucional, simplesmente o preço da comida, do prato de comida vai subir no final das contas, porque esse fertilizante não virá mais para o Brasil, ou se vir, vai vir com uma taxação, uma sobretaxação, e nós teremos muita dificuldade em produzir alimentos. Então, fatalmente, a gente terá uma séria dificuldade de alimentar o povo brasileiro. Então, é nesse cenário em que a Fafem se encontra hoje. A Fafem, ela emprega diretamente 700 trabalhadores e trabalhadoras. Esses trabalhadores e trabalhadoras, do qual eu convivo diariamente, está num clima de isolação, porque nunca chegou tão perto o fantasma da demissão, do desemprego, e nós estamos vendo isso cada dia mais firme, mais forte, por conta desse projeto político de entrega da indústria, de desmantelamento da indústria nacional e entrega do que restar ao capital internacional. Então, é esse o cenário. Nós estamos extremamente preocupados, nós do Sindipeto Bahia. Inclusive, essa reunião de hoje, o cara a cara começou mais tarde, justamente porque a gente estava fechando os últimos detalhes
dessa audiência pública que acontecerá amanhã na Câmara Municipal de Camaçari. Aproveito para convidar todos e todas para que compareçam à audiência pública, ela é extremamente importante. Teremos uma série de esclarecimentos, a gente precisa mobilizar a comunidade da importância de uma fábrica de fertilizantes no nosso país. E nós vamos começar sensibilizando a comunidade de Camaçari para a importância da Fafem, não só para a economia local, mas para as outras empresas também que fazem parte do PUL, do Polo Petroquímico, que serão impactadas, como a Acrinol, a Oxiteno, a QGN, a White Martins. Todas essas empresas que recebem o insumo da Fafem Bahia não terão mais esses insumos e há um sério risco de que essas empresas também fechem. Então, é muito importante, não só para os companheiros e companheiras da Fafem Bahia, mas também para os trabalhadores dessas empresas químicas que utilizam os nossos produtos como insumos, de que estejam participando dessa audiência pública amanhã, para que a gente possa debater o futuro da nossa economia e o futuro da soberania alimentar. Bom, como o Jailton colocou, não se trata de uma questão meramente local. É óbvio que o Sindipetro Bahia ele vai atuar localmente para tentar articular, sob o ponto de vista político, iniciativas que tentem produzir resultados no sentido de que não haja o fechamento da fábrica, mas essa é uma questão de soberania nacional mesmo. A produção de alimentos, né, o Ajaito falou aqui, a produção de alimentos ela depende, né, quanto mais em larga escala, do uso de fertilizantes, né, não só os nitrogenados, mas os potássicos e os fosfatados. E no caso aqui da nossa Fafem, ela produz fertilizantes nitrogenados, mas que também são imprescindíveis para a produção agrícola. E lembrando que o agronegócio hoje, né, porque os fertilizantes eles são utilizados tanto para a produção de alimentos agrícolas, mas também na pecuária, como ração animal, e também para a produção dos próprios insumos para a ração animal, né? Milho alimenta a produção de frango, enfim. Então isso tem um impacto muito grande na economia nacional. Cerca de 1/4 hoje do nosso PIB é o agronegócio, né? Então quem realmente hoje, para o bem e para o mal, carrega a economia do país nas costas, e a gente está perdendo, né, a possibilidade de ter alguma autonomia na produção agropecuária. Colocando então, desse ponto de vista mais geral, a questão de segurança nacional, a gente entende desse sentido, que o país que não tem autonomia para a produção de alimentos é o país vulnerável, né? A qualquer instante, se houver uma guerra em qualquer região dessa do mundo que fornece os nossos fertilizantes, a gente fica à mercê dessas negociações externas para poder manter pelo menos aqui a nossa produção de consumo interno. Mas do ponto de vista local, Jailton, obviamente que terá um impacto também, porque nós estamos falando aqui, não é simplesmente de uma venda de um ativo da Petrobras, né? A gente está falando de um fechamento de uma fábrica. Então isso pode gerar repercussões ali para outras empresas do polo, que dependem dos insumos da Fafem para operar, e obviamente aí perdas de emprego, geração de riqueza para a região, emprego e renda, arrecadação do próprio estado, dos municípios, e é por isso que nós estamos inicialmente tratando de fazer essas audiências públicas em Camaçari e Dias D'Ávila, que inicialmente vão ser as cidades mais afetadas, mas a gente tem que ampliar isso aí. Do ponto de vista local, Jailton, quantos empregos podem ser perdidos, mais ou menos como é que seria esse impacto, quais empresas seriam atingidas, fala um pouco sobre isso, essa questão mais local do polo petroquímico. Veja só, como eu disse, nós fabricamos amônia, ureia e CO2. Esses três produtos, mas principalmente a amônia e o CO2, eles são transferidos por dutovia. Então, as empresas se instalaram no polo petroquímico para buscar esses insumos junto à Fafem. Então, existem tubulações cativas e essas tubulações levam esses produtos aos clientes, né? Como eu falei, a Proquigel, que fica em Candeias, também a Acrinol
e a Oxiteno, a QGN, a IPC, né, a QGN, que ficam em Camaçari, todas elas recebem os nossos produtos por duto. E, como eu falei, de empregos diretos, nós temos aí um prejuízo de 700 trabalhadores correm o risco de ficar desempregados. Isso só na Fafem, a gente está falando de empregos diretos dentro da fábrica de fertilizantes. Mas nós teremos um impacto indireto em relação a essas outras empresas muito maior, né? Porque se a amônia, por exemplo, que nós fornecemos, a amônia não é um produto de fácil manipulação, então não se encontra amônia no mercado da calçada, né? É um produto extremamente especializado e que o pessoal terá dificuldade de encontrar de outras fontes. Então, se a fábrica, o eventual cliente, tiver como insumo a amônia de forma prioritária ou de forma primordial, fatalmente ela fechará também. Então, essas empresas, todas que eu citei, correm um sério risco de demissão e, portanto, como ocorreu na Ródia, né, se vocês são trabalhadores e trabalhadoras do polo petroquímico e laboram há muito tempo, vocês lembram da Ródia, o que aconteceu com a Ródia, o que aconteceu com a Dalquímica, algumas unidades. Então, seria a desertificação do polo petroquímico, como ocorreu com o Centro Industrial de Aratu, né? Então, o impacto ainda é a mensurar, mas ele não será de nenhuma forma benéfico nem para os próprios trabalhadores, nem para a cadeia produtiva do polo petroquímico, nem para a economia de Camaçari e principalmente do estado da Bahia, que depende dessa tributação sobremaneira para o desenvolvimento social. Bom, saudar aqui algumas pessoas que estão participando da nossa transmissão. Ero Rabelo está aqui online, o diretor Walter Paixão está aqui online, mas ele está aqui também no auditório. A Delcira Barreto, Reginaldo Vera, a Elizabeth, o Costa Silva, o Weasley está aqui acompanhando a transmissão também, o Fábio, eu posso errar essa pronúncia aqui, viu? Eichenberg, talvez esteja Eichenberg. Bom, o Igor Araújo, o Luiz Henrique aqui na transmissão, o Tiago Saraiva também, o Durval, Fabiana Anjos, enfim, depois eu falo mais pessoas. Hoje, infelizmente, tem muita gente na transmissão, mas o Weasley faz até um comentário aqui, vou dar uma lida, que fechar as Fafens é uma atitude de que não está nem aí para nada. A ureia é o fertilizante com maior teor de nitrogênio. Fora isso, é matéria-prima para produtos que vão desde resinas até cosméticos. A amônia é estratégico também, dada a grande variedade de produtos que usam ela como insumo. A política de impairment da Petrobras, com as Fafens e com demais ativos, é um absurdo. Com certeza, né? A questão das Fafens, como a gente está falando aqui, ela não pode ser avaliada só do ponto de vista financeiro simplesmente, é uma questão de estratégia, uma questão realmente nacional que precisa ser debatida com mais seriedade. Porque, como a gente já falou aqui, depender de importação de produtos que... Só um minuto que deu um problema no áudio aqui. Depender de agentes estrangeiros para a nossa produção nacional de alimentos é definitivamente uma estratégia suicida. Lembrando também que não é só a Fafem Bahia que está sob risco, né? Nós aqui no Brasil, a Petrobras, né? Ela tem 3 fábricas de fertilizantes nitrogenados em operação. Ela tem a Fafem Sergipe, a Fafem Bahia e a Fafem Paraná. E há o risco, na verdade, já é até um anúncio de que as fábricas serão fechadas. Pelo menos esse ano, a Bahia e Sergipe devem fechar, se não houver mobilização popular e mobilização política, e a do Paraná provavelmente no ano que vem. E aí é o que a gente vem dizendo, né? A gente tem que pressionar politicamente os parlamentares, porque tanto do ponto de vista local e crescendo, né? Municipal, ali, a região, o estado e o país, porque é um assunto de interesse nacional.
Obviamente que a gente sabe que o governo que está aí ele não tem viés nacionalista, mas a gente pode, né, pressionar os parlamentares aqui da Bahia, os deputados federais, os senadores, para que eles pressionem lá no Congresso Nacional, de forma que esse assunto seja debatido lá fora também. E aqui, mais localmente, a gente fazer uma pressão para que o governador do estado se posicione também sobre o assunto, porque é uma questão muito ruim para o estado da Bahia, né? A gente está falando, novamente frisando, não é da privatização simplesmente da Fafem, é do fechamento. Então, são impostos que vão deixar de ser arrecadados, são empregos que vão ser perdidos, e o governo do estado não pode se furtar de colocar esse assunto em debate e de se posicionar politicamente em relação a isso. E lembrando que o assunto ele não interessa só aos partidos de esquerda, os partidos de centro-esquerda, enfim, é um assunto que deve interessar todo o espectro político, porque nós estamos falando aqui do agronegócio, né? O agronegócio, como eu falei, sustenta hoje o PIB nacional e não pode ficar refém de política de importações, né? E aí, falando um pouco agora sobre as audiências, Jailton, reforçando aqui para a galera, né? Como é que vai ser, como é que vão ser essas audiências? Quem são as pessoas que vão participar dessas audiências? Qual a ideia que o Sindipetro está pensando para essas audiências? Bom, inicialmente nós temos 2 audiências marcadas. A audiência de terça-feira, amanhã à tarde, às 14 horas, na Câmara Municipal de Camaçari, e nós teremos uma outra audiência às 18 horas de quinta-feira, na Câmara Municipal de Dias d'Ávila, né? O objetivo dessas audiências é justamente sensibilizar a população e os dirigentes políticos dos impactos do fechamento dessa importante indústria que é essa do fertilizantes, né? Lembrando que a ideia ela não se resume ao fechamento da Fafem Bahia, ela também se estende à Fafem Sergipe. Queria só fazer um adendo, Saraiva, que o último relatório apresentado no dia 12 de março pela diretora executiva da Petrobras, ela deixa claro que as fábricas de fertilizantes elas estão contabilizadas como perda total, né? Ela tem um valor contábil de 1,33 bilhão de reais e ela já admite que assume totalmente o prejuízo dela, ou seja, não há nenhuma recuperação como em outros casos, em outros ativos que ela pretende ou invernar ou vender, há uma recuperação, mas em relação às Fafens, a Fafem Bahia e Sergipe, o valor a recuperar é zero. Então, isso deixa claro que a atitude é, de fato, assumir o prejuízo de 1,33 bilhão, que é o valor dos 2 ativos. Então, isso é muito importante a gente entender isso, porque se a gente for analisar sobre o aspecto da tributação, por exemplo, a Fafem paga ao município de Camaçari quase R$1 milhão por mês, R$1 milhão por ano de IPTU. Naturalmente que ela vai continuar pagando IPTU, porque a fábrica fechando, ela vai ficar o ativo lá e todos os equipamentos imobilizados. Mas você imaginar que ela vai pagar R$1 milhão por ano de IPTU sem produzir nada, é realmente extremamente desagradável ver como a Petrobras se desintegra nesse momento político adverso, onde o golpe parlamentar tomou conta e toma todos os dias, porque nós temos um golpe diário, cada hora aparece uma notícia, e todas elas desagradáveis. É muito ruim ter que estar aqui para falar disso, mas é lamentável, mas precisamos dizer, porque afinal de contas nós somos do sindicato, do maior sindicato do estado da Bahia, e nós estamos aqui juntos com os trabalhadores e trabalhadoras pelo não fechamento desses ativos, pela não venda e pela não transferência à iniciativa privada desses ativos tão importantes para a Bahia e para o país. Então, o objetivo das audiências é esse, levar a população quais são os impactos dessa política absurda do Pedro Parente e do Michel Temer, e a gente espera contar, mais uma vez, com a participação de todos os trabalhadores e trabalhadoras.
A audiência deve se estender pela tarde, né? Figuras políticas importantes falarão. Teremos dados técnicos também que nós apresentaremos amanhã. E é isso, a participação de todos é muito importante. Vamos saudar mais algumas pessoas que entraram aqui na transmissão. O Sérgio Ricardo perguntando sobre os projetos de importação pelo terminal marítimo de Aratu, né, importação de amônia, né? Pois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Jailton, essa importação pelo terminal de Aratu. O Éder dos Anjos está aqui na transmissão também, o Jorge Pereira, Robson Santos, o Fábio Monteiro, o Ero Rabelo, na transmissão, o Eziron Tássio, um abraço para o Eziron, está aqui na transmissão. O Fábio colocou aqui o seguinte: o Cid Petro poderia fazer um material informativo e enviar para toda a imprensa. Isso já foi feito, ok, Fábio? A gente já enviou esse conteúdo para a imprensa. Eu postei aqui nos comentários, dá uma olhada aí, o link para a nossa matéria que a gente fez também para o site. Felizmente a matéria já tem uma repercussão boa, 13 mil acessos já para essa matéria. A matéria postada no sábado, ou seja, fim de semana. Então tem uma repercussão muito boa. A gente acredita que durante a semana aí ela vai repercutir ainda mais. Alguns veículos de comunicação já entraram em contato com a gente para conversar sobre o tema. E a ideia era essa mesmo, fazer uma matéria bem elaborada que desse repercussão para além do movimento sindical, para além da categoria petroleira, porque é um assunto realmente que deve interessar toda a sociedade baiana e a sociedade brasileira, né? Então isso foi feito sim, o link da matéria está aí, dá uma olhada lá, e outros materiais também a gente está fazendo, né? A gente vai fazer uma panfletagem também amanhã em Camaçari, começar também em Dias Dávila, convocando o pessoal, trazendo alguns informes em relação a essa situação da Fafem e convocando o pessoal para participar das audiências públicas. É importante, né, a mobilização popular, as pessoas estarem presentes na audiência pública, mostrarem sua indignação contra essa atitude absurda e que o assunto se expanda aí por todo o país, que isso, espero assim, né, que isso seja pautado em grandes portais de comunicação no país, para que realmente isso tenha uma repercussão e faça com que a Petrobras volte atrás. Lembrando aqui que, num caso recente, a nossa refinaria aqui, a refinaria Landulfo Alves, ela fez um anúncio de que pararia a unidade de destilação, a principal unidade de destilação da refinaria, e por conta da denúncia do Cid Petro, houve uma repercussão nacional do assunto, que fez com que a Petrobras recuasse da estratégia de parar a destilação da refinaria. Então a gente espera, né, torce para que haja uma repercussão semelhante para o caso da Fafem e que a Petrobras recue dessa decisão. Saudar mais algumas pessoas que estão entrando aqui na transmissão: a Isabela Alves, a Merino Nobre, a Delcira Barreto, um abraço. Importante, pessoal, que vocês mandem perguntas, questionamentos também, interajam aqui com a transmissão para a gente poder fazer o processo interativo, que é a ideia do cara a cara mesmo, né? A gente está aqui conversando com vocês da base, com as pessoas que estão nos assistindo, e criar esse debate mesmo. Então, falando em relação à questão da adaptação ali do terminal de Aratu, Jailton, para recebimento de amônia. Bom, como eu havia dito, a Fafem, ela foi a primeira fábrica de fertilizantes, ou melhor, a primeira fábrica de ureia do país. Em 1971, ela foi estabelecida no Polo e, por conta do projeto, no projeto haver um excedente de amônia para o consumo interno, resolveu-se criar o terminal marítimo de amônia, no Porto de Aratu. O terminal marítimo de amônia também foi o primeiro terminal no Porto de Aratu, que é arrendado da Codeba. Então, lá existem dois terminais, o terminal marítimo de ureia e o terminal marítimo de amônia. Esses terminais, eles foram concebidos para exportação, né? Já que havia um excedente de produção interna, no caso da amônia, se exportava o excedente, e lá se estabeleceu
foi construído um terminal de refrigeração, uma unidade de refrigeração, algumas utilidades e 2 tanques, que são os maiores tanques do Porto de Aratu. Um desses tanques houve um colapso em 2010, restou de 10 mil toneladas, e hoje tem um tanque que tem a capacidade de receber 20 mil toneladas de amônia exclusivamente para exportação. Me parece que até o pessoal do Porto de Aratu queria mandar um abraço aí, os trabalhadores e trabalhadoras, sempre ativos aí na luta junto conosco. Nós teremos até um navio nos próximos dias, porque o estoque lá está alto, não sei para onde vai essa amônia, mas normalmente ela vai para o exterior. Então, o que acontece? Há algum tempo atrás, se especulou a possibilidade de importar amônia. Só que o terminal ele não foi construído para esse fim, ele foi construído para exportação. Então, o terminal marítimo de amônia ele não tem condições técnicas hoje de descarregar o navio com o produto. Então, a gente só carrega os navios. Mas uma mente iluminada resolveu pensar na possibilidade de importar. Mas, ora, qual seria o objetivo de se importar amônia? Eu acredito que, acho que no ano de 2016, nós exportamos 60 mil toneladas de amônia pelo Porto de Aratu, né? Excedente de produção. Então, que sentido faria você importar amônia se você tem uma produção excedente, né? Porque, só lembrando, como a amônia é um produto intermediário da ureia, parte da amônia é utilizada na fabricação de ureia e uma outra parte é destinada aos consumidores, como já falei aqui, a Crinol, a Proquigel, a Oxiteno e tal. Mas mesmo assim ainda há um adicional que é transferida por duto lá para o porto. Então, começou-se a ventilar que essa importação tinha o objetivo, de fato, de acabar com a Fafem. E algumas apresentações do nosso gerente geral davam conta de que a Fafem vinha tendo prejuízos em cima de prejuízos. Né? E aí você junta essas informações e você chega à conclusão de, bom, os caras querem importar e fechar, e parar as unidades de produção. Ou seja, receber amônia do exterior, ao invés de produzi-la aqui com a nossa força de trabalho e com o gás natural da Petrobras. E aí, com isso, os rumores foram aumentando em torno desse fechamento, ou de venda. Né? Pelo relatório da Petrobras, parece que não houve interessados na aquisição das Fafens Bahia e Sergipe, porque são plantas mais antigas. Mas que a Acron Group, um grupo russo, já identificou interesse na fábrica de Três Lagoas, que está lá com a construção em 85% paralisada pela Operação Lava Jato, que resolveu destruir o mercado de serviço e as empreiteiras nacionais. Perdoe, está vendo uma falha no áudio? Então, o que acontece? Nós, com essas informações, todas juntas, nós chegamos à conclusão que os caras, de fato, não estão preocupados em produzir e sim importar essa amônia. Só que, para isso, precisa de um projeto extremamente seguro, porque a amônia ela é extremamente tóxica, higroscópica, e ela não pode ser colocada de qualquer forma, sob qualquer pretexto. Então é preciso que haja um estudo completo, sobretudo de segurança, porque nós tivemos, a lembrar-se, os trabalhadores e trabalhadoras devem lembrar da explosão do tanque de amônia lá, de 10 mil toneladas, o tanque menor, mas que estava em manutenção, graças a Deus, não tivemos vítimas, mas isso alerta. Em 2013 nós tivemos uma explosão no navio, justamente no berço onde nós operamos o navio de amônia, o navio Golden, esqueci o sobrenome, é um navio que estava com butadieno, ele explodiu, atracado no Porto de Aratu. Então, ali, aquele porto é uma área muito sensível, então é extremamente preocupante, inclusive, que alguns colegas nossos, quem trabalha na Fafem sabe,
que alguns colegas nossos participem desse grupo de trabalho que tenta viabilizar esse projeto tosco de importação de amônia pelo Porto de Aratu, né? Fechar de fato o caixão e dizer, olha, estamos juntos para o fechamento. Então, queria aproveitar para fazer um apelo aos colegas que porventura participem desses grupos de trabalho que tentam viabilizar a importação de amônia, que repensem e entendam que a nossa produção ela é muito mais importante do que esse projeto que tentam colocar aí em prática, certo? Então é isso. Então o Porto ele tem essa função hoje de exportar apenas, mas existe uma orientação de que se possa no futuro importar amônia. Bom, estão chegando mais perguntas aqui. A participação hoje está legal, do cara a cara. Muita gente aqui na transmissão. Saudar aqui a Isabela Alves, o Amerino, acho que eu já citei. Já tem algumas perguntas, Jailton. É bom que você vá anotando aí, que aí eu passo para você e você responde. Perguntando se já houve um posicionamento, o Exiron está perguntando, um posicionamento formalizado da Petrobras sobre a hibernação, se há um anúncio formal da Petrobras sobre a hibernação da Fafem Bahia, e se já se discute o posicionamento dos funcionários hoje alocados na Fafem, né? Se já há essa discussão também. Saudar aqui o Lima da Bahia, perguntando e sobre a PLR para os empregados da Petrobras, o que ficou resolvido. Bom, esse é um assunto que a gente pode discutir, né? Mas o fórum hoje não é esse aqui, o tema é a Fafem Bahia, mas é complicado, né? Nós estamos falando aqui do fechamento de uma fábrica da Petrobras, né? A paralisação das atividades, pessoas podem perder os empregos, pode gerar um efeito em cadeia em todo o polo petroquímico, de parada de unidades, uma geração de desemprego grande, um efeito de desemprego, de perda de renda, de perda de arrecadação para o Estado, perda de soberania nacional por conta da dependência estrangeira de fertilizantes para a nossa produção de alimentos. E tratar de PLR, eu acho aqui, no mínimo, o fórum inadequado. Saudar aqui a Inajara Menezes, participando da transmissão também, fazendo a pergunta que o Exiron trouxe, né, se já foi oficializado o fechamento das unidades. Jorge Pereira na transmissão. A Elizabeth sugerindo aqui fazer uma caminhada na Avenida 7 de Setembro. A gente sempre faz atividades de rua, né? Sempre convoca, mas infelizmente a gente não sabe o que acontece, a população não comparece, não participa. Esperamos que pelo menos a categoria petroleira participe das audiências públicas, né? Os empregos estão em risco, eu não vejo qual razão de não participar das audiências. E aliás, as coisas estão acontecendo no país, né, da maneira que estão, por falta de reação popular mesmo. Então a gente coloca até aqui no nosso chamado para as audiências, reaja povo brasileiro, porque não adianta que os diretores sindicais ficarem fazendo matéria para site, convocando o pessoal para audiência pública, se o povo não for para a rua, não resolve. O povo tem que ir para a rua, porque é a única maneira de mudar esse governo que está aí. Saudar aqui o Paulo Vilas Boas Damasceno. Qual o prazo médio para de fato fechar a unidade? Acredito que haja procedimentos de desligamento das plantas baseado na segurança do processo. Registrar aí também, Jailton, para responder essa pergunta. Também tem algumas coisas para falar sobre isso. Enfim, depois a gente continua aqui. Já são 3 perguntas que eu te passei, né? Você passa... você faz essas... você faz essa falação e depois a gente retorna aqui para o pessoal. Exiron, um grande abraço a você, irmão. Espero que você esteja bem aí. Amerindo Nobre também, obrigado pela participação. É o seguinte, Exiron, nós não temos informação oficial, né? O que nós temos são os indícios que aparecem dia após dia. Um deles é um relatório que eu já citei, onde a Petrobras assume o prejuízo de 1,33 bilhão, né, como perda total, como sem recuperação alguma. Algumas outras informações, como por exemplo, tem um documento interno da Petrobras
do nosso colega gerente do Oeste, onde ele pede urgência na aprovação do projeto básico de importação de amônia. Né? Tem uma outra informação. Isso, bem lembrado. O nosso gerente geral, o Wilson Macedo, tinha marcado uma reunião para quinta-feira, às 9 horas da manhã, sem pauta. Normalmente as conversas que nós temos com o gerente são pautadas previamente e os trabalhadores tomam conhecimento. Dessa vez não houve pauta e ficou bem aberto, né? Diante de todas as informações, e essa reunião ela foi marcada na quarta-feira para quinta-feira, e na noite de quarta-feira ela foi desmarcada, né? O mesmo aconteceu com a Fafem Sergipe. Aliás, eu queria mandar um abraço aos trabalhadores e trabalhadoras de Sergipe, lá de Laranjeiras, que também está compartilhando conosco essa transmissão e certamente está aflita porque passa pela mesma situação que nós estamos passando aqui na Bahia. Então, as informações, Eziron, são essas. Temos uma outra informação que o pessoal da gerência de suprimentos e bens e serviços serão transferidos até o dia 1º para Salvador, para o Ediba. Tem uma informação também da redução do efetivo da Service, que é uma empresa, mandar um abraço para os trabalhadores e trabalhadoras da Service, o Raimundo, o Edmilson, a Jailma, que esses trabalhadores teriam um efetivo reduzido e da inspetoria própria, né, dos inspetores de segurança interna, só ficaria um por turno. Hoje são 3 ou 4, alguns grupos com 3, outros com 4. Então, tudo isso vai no caminho de que os caras estão, de fato, preparando esse fechamento. E é lamentável que o nosso gerente geral tenha cancelado essa reunião, que seria esclarecedora. Ele sabe muito bem que nós estamos aflitos com esse suspense todo, e nós precisamos de clareza e de transparência quanto a essas informações. Né? Esperamos, aqui eu quero fazer um apelo, caso o nosso gerente esteja assistindo, que ele, de fato, marque essa reunião, bata um papo conosco, para que a gente saiba, de fato, o que é que os diretores, as almas iluminadas da nossa sede, da Petrobras, no Rio de Janeiro, pensam a respeito das Fafens Bahia e Sergipe. E outra pergunta, a outra pergunta. Não há nenhuma definição, mesmo porque a Petrobras não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, né? Então, tão logo essa informação seja formalizada, nós vamos procurar saber, sim, como serão tratados os trabalhadores e trabalhadoras da unidade. A gente recebeu informação que talvez o nosso gerente divulgue isso amanhã, mas não há confirmação. Vamos aguardar ansiosamente aí para que ele tenha uma boa notícia para nos dar, e não essa que nós desconfiamos. Bom, teve o colega que colocou aqui a pergunta em relação ao prazo médio para fechar a unidade. Enfim, eu não trabalho na Fafem, mas não é uma coisa, acredito eu, que demore muito tempo, né, para você parar a produção de uma planta industrial. Óbvio que você tem que fazer algum condicionamento ali da planta para manter ela parada. Agora é interessante lembrar que recentemente, se eu não me engano, no dia 19 de fevereiro, eu lembro bem dessa data, porque nós fizemos a assembleia na porta da refinaria no dia 20, e no dia 19 foi aprovado um padrão da Petrobras, lá no Simpep, falando sobre a interrupção de unidades operacionais da industrial. Ou seja, a Fafem também está na industrial, o Refina, a Fafem, estão dentro dessa diretoria da Petrobras. Então, existe já um procedimento padrão específico para a interrupção de atividades operacionais de plantas. Então, a Petrobras está fazendo toda a questão de gestão, né, estratégia de gestão, documentação e tal, para viabilizar essas paradas. E, inclusive, no caso, não é o caso da Fafem, mas nas outras unidades da Petrobras, a ANP não precisa nem ser comunicada disso. Se for só uma interrupção da produção, independente do tempo que fique sem produzir, a ANP não precisa nem ser comunicada. Então, a Petrobras está se articulando do ponto de vista de gestão
para já viabilizar tudo isso aí sem grandes sobressaltos. A estratégia mesmo é sair parando as unidades e enfim, é o desmonte da empresa mesmo. Mais pessoas aqui na transmissão, a Débora Reis falando aqui da sua tristeza em relação às nossas indústrias. Realmente, Débora, bem lembrado. A gente fala aqui da Petrobras, obviamente, né? E das empresas do setor petróleo, nós somos do Sindipetro, mas há, na verdade, uma desindustrialização do país como um todo, né? O país está voltando a ser um país essencialmente agrário, né? O Everton Luiz está na transmissão aqui também. O Alexandre Rodrigues faz um comentário aqui: a Lava Jato quer destruir ou colocar as coisas em ordens e tal. Não acredito que escutei isso. Bom, Alexandre, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: não é que a Lava Jato não precise investigar nem punir quem quer de direito, que se levante a prova, se julgue e as pessoas que cometeram equívocos cumpram as penas. Ninguém aqui é contra isso. O que não pode é que, com esse pretexto, você desmonte a indústria nacional. Não existe você penalizar empresas. Hoje a Petrobras ela não convida mais para participar de projetos dela nenhuma empresa nacional. São todas as empresas estrangeiras. É isso que a gente quer para o nosso país. Ou seja, lá fora não há casos de corrupção em grandes empresas. Há várias multinacionais que são envolvidas em escândalos de corrupção e nem por isso você vai fechar as portas da empresa, gerar um desemprego enorme, uma perda para a economia irreparável do país, a pretexto de quê? Então a gente tem que saber separar exatamente isso. Esse discurso é muito comum, né? Vocês são contra a Lava Jato? Claro que não, do ponto de vista da investigação e de se apurar os casos de corrupção e que se punam as pessoas, não. A gente é contra o desmonte que ela provoca na indústria nacional. E isso, ao meu ver, é deliberado, inclusive com agentes estrangeiros. Bom, continuar saudando as pessoas aqui. O Fábio Bittencourt também fazendo um comentário, né? Fechamento da Fafem é o reflexo do viés que Parente está dando à Petrobras. Alta lucratividade voltada apenas para os interesses dos acionistas. Na verdade, não tem nem alta lucratividade, né? Porque por conta de manobras contábeis, essencialmente, que na parte operacional a Petrobras vai muito bem, mas por conta de manobras contábeis é o quarto ano que a Petrobras fecha no prejuízo, né? Por conta dos impairments nos anos anteriores, e esse ano a Petrobras só fechou no prejuízo, no ano de 2017, por conta de um acordo que ela fez lá nos Estados Unidos para pagamento de possíveis perdas dos acionistas com a Lava Jato. Então ela desembolsou quase 10 bilhões de reais, sem nem ter sido julgada para pagar isso, foi um acordo prévio, e por conta disso o balanço da Petrobras foi negativo. É uma forma de quê? De você favorecer os acionistas estrangeiros e não dar o resultado para os trabalhadores que fariam parte também dessa PLR. Enfim, e o curioso, a gente já debateu isso aqui no outro cara a cara, que a Petrobras se propôs a pagar, mesmo sem ser condenada a isso, um valor maior do que a própria Lava Jato admite que houve com corrupção na empresa. A Lava Jato apurou e a Petrobras apontou isso no seu balanço contábil, se eu não me engano, em 2015, é um valor de 6,6 bilhões de reais. E num acordo de acionistas dos Estados Unidos, ou seja, 6,6 bilhões de reais seriam as perdas totais contabilizadas pela Lava Jato. E num acordo de acionistas exclusivamente americanos, a Petrobras vai lá e paga 10 bilhões. Então é uma coisa realmente que não dá para entender. Eu acho que para quem tem pelo menos 2 neurônios aí consegue entender o que está acontecendo. Enfim, a Isabela Alves aqui também perguntando cadê as panelas, né? A gente pergunta isso todo dia. Ayrton Severgnini, na Araucária Nitrogenados, que é a Fafem Paraná, né? Não consegui retirar cargas como era anteriormente a reforma. Após a reforma está muito lento, sabotagem da unidade, enfim. Maurício do Brandão também está na transmissão. Qual o número de pessoas que ficarão sem seus empregos, empregos diretos, indiretos, além do prejuízo nas cidades do entorno do polo petroquímico? Vocês têm esse número? A gente tem uma ideia, mais ou menos, do impacto que vai haver, mas o Jailton já passou até, né, em relação aos empregos diretos, são cerca de 700 empregos diretos que vão ser extintos, e aí isso pode haver uma reação em cadeia com outras empresas do polo que dependem dos insumos da Fafem, mas isso realmente é difícil de mensurar nesse momento. São dados que nós continuamos a tentar levantar, porque é uma situação bastante complexa, e inclusive é interesse até do governo do Estado saber disso, né? Qual é o impacto
que vai trazer esse fechamento da Fafem para a economia do Estado. Enfim, várias pessoas comentando, a transmissão está bacana, várias pessoas participando. O Fernando Couto fazendo comentário aqui também, o contrato de instrumentação foi renovado com a cláusula que permite o encerramento a qualquer momento. Ou seja, já é mais um indicativo daquilo, né, de que não há perspectiva de que se continue com a operação da unidade. Enfim, o Ilames Figueiredo, o Afonso Saraiva entrou na transmissão aqui agora, e o Fábio Bittencourt cobrando do governador, né? O governador tem que comprar essa briga publicamente, é o que a gente tem cobrado bastante aí. Então, pessoal, a gente está chegando aqui a 50 minutos já de transmissão, normalmente o programa dura em torno de 1 hora. Não vi aqui mais perguntas, se alguém não se sentiu contemplado, ainda há tempo de mandar aqui alguma pergunta, algum comentário, alguém que esteja na transmissão, a gente não tenha conseguido ver aqui, ainda dá tempo de mandar. Vou passar aqui para o Jailton, para ele fazer as considerações, né, que ele quiser, reforçar o chamamento às audiências públicas, e aí em seguida a gente vai encerrando a transmissão. Eu queria voltar ao ponto da tributação, porque eu acho que é importante a gente mensurar e falar um pouco também do gás natural, né? Em relação ao gás natural, começando por ele, o insumo principal, como é que uma fábrica como a Fafem produz os seus produtos, né? Me perdoe a redundância. A Fafem utiliza o gás natural como insumo principal, a energia elétrica e o vapor, né? O gás natural é fornecido pela Petrobras, o vapor e energia elétrica pela Unidade Termoelétrica Rômulo Almeida, também conhecida como UTE, e os trabalhadores e trabalhadoras da UTE. Fica vizinha a nossa Fafem lá. Então, nós temos esses 3 principais insumos e, naturalmente, o ar, de onde a gente tira o nitrogênio. Então, nós temos esses insumos principais, mas o que mais onera o custo da produção é o do gás natural, né? O gás natural, para você ter ideia, nós consumimos... deixa eu pegar um dado aqui mais atualizado. Nós consumimos... Eu acho que... Deixa eu ver aqui, eu perdi esse número. Só um instante. Pois bem, nós tivemos uma pequena interrupção aqui, mas voltando. Então, eu estava falando do gás natural, e que o gás natural ele responde pela metade, praticamente, do custo total da fabricação de fertilizantes e 70% do custo operacional. Então, o valor do gás é muito expressivo. E nós tivemos um aumento nos últimos 4 anos de simplesmente 120% no valor do gás natural. Então, como é que pode a Petrobras, que é a única fornecedora do gás natural, onerar sobremaneira as instalações das fábricas de fertilizantes, pô? Quer dizer, ao invés de subsidiar a produção, ela sobretaxa para inviabilizar o desenvolvimento da indústria de fertilizantes. Isso é um absurdo, cara. Então, nós estamos reféns da própria Petrobras, que onera o gás natural, que é o nosso principal insumo. Então, todas as fábricas de nitrogenados, ou pelo menos 90% delas, utilizam o gás natural como matéria-prima, né, na fabricação dos nitrogenados. Então, uma política de expansão do mercado de fertilizantes é inverso ao que está sendo praticado agora. Então, na verdade, deveria haver um subsídio à produção com preço diferenciado às fábricas de fertilizantes. Quando não, eles vão e sobretaxam em 120% de 2014 para cá. Então, isso é extremamente ruim, porque justamente o argumento que a presidência da Petrobras está utilizando para fechar as fábricas, de que não há viabilidade econômica nas fábricas. Mas temos que entender que a Petrobras não tem só uma função econômica. A Petrobras é uma empresa também social, ela tem uma função social importante.
E eu não vejo nada contra o Estado intervir na economia. E ela faz isso por meio da Petrobras, sempre fez. E estava dando resultados. Nós tínhamos resultados bastante expressivos de 2002 para cá. No entanto, nós estamos no caminho inverso agora, tirando a Petrobras do ranking das maiores empresas de petróleo do mundo para uma mera empresa comercial de petróleo, né? Isso é extremamente ruim. Em relação à tributação, como eu havia dito, no governo Lula, ele sancionou uma lei federal que isentava os produtores de fertilizantes, né, do PIS, do COFINS, e também dos importados do IPI. Né? E isso colocou uma certa dificuldade no produto nacional. Por quê? Porque quando igualou o fertilizante nacional com o fertilizante importado, houve uma diferença do ICMS, porque o ICMS ele não é pago na importação, ele é pago no mercado interno. Então, a Fafem, por exemplo, ela, apesar de ter uma isenção do PIS/COFINS, ela tem uma taxação em relação ao ICMS. Quando o produto importado, ela não tem. Então, no caso da Bahia, o ICMS aqui é de 4%. Então, isso são dados do DIEESE. Aliás, eu queria mandar um abraço à Ana Georgina, que é supervisora regional do DIEESE, extremamente apoiadora e proativa aqui conosco, fornecendo sempre informações precisas e importantes para a gente desenvolver o nosso trabalho de luta sindical. Então, esse aumento de 4,16% no fertilizante nacional em relação ao importado é extremamente injusto. Injusto porque nós precisávamos ter um subsídio também em relação ao ICMS para que nós pudéssemos concorrer em iguais condições com o produto importado. Então, isso é extremamente ruim. Então, nós teremos dois. Uma outra questão também que eu não citei, o nosso companheiro Walter Paixão me lembrou aqui, a Fafem também produz o Arla, né, que é o agente redutor do teor de enxofre nos carros, nos veículos de motores a diesel. Né? O Arla, ele tem um valor agregado muito alto. Muito alto. Então, se nós tivéssemos um projeto de expansão da produção de Arla, nós talvez não estivéssemos discutindo esse fato do momento. Mas como há, de fato, um interesse no encerramento das atividades e na produção de fertilizantes pela Petrobras, ela não se interessa em continuar a produção desse importante produto que, além de trazer um retorno monetário fundamental para a fábrica de fertilizante, ela ajuda o meio ambiente na diminuição do enxofre na atmosfera. Né? Então, são esses os pontos que eu trouxe agora. Gostaria de agradecer a participação do Isley, do Eziron, mais uma vez agradecer a participação de todos. Se vocês tiverem perguntas, podem ficar à vontade. Naturalmente que eu sou um colaborador junto com vocês. Se nós tivermos aqui as informações, ou eu ou o Ivo Saraiva, a gente responde. Se não tiver, a gente pode providenciar a informação para depois enviar a vocês. Mas o importante é que vocês participem. E lembrando mais uma vez que amanhã, às 14 horas, nós teremos a nossa audiência pública na Câmara Municipal de Camaçari. Bom, lembrando que a audiência pública em Camaçari está sendo organizada pelo Sindipetra em parceria com o vereador Marcelino Filho, de Camaçari, e a de Dias Dávila, na quinta-feira, 22, às 18 horas, pelo vereador Tiago Saraiva, lá de Dias Dávila. Bom, saudar mais algumas pessoas que entraram aqui na transmissão também, e já encerrando, o Martinho está aqui na transmissão, o Cristóvão Porto, Marcelo Tosta, a Iracema Carvalho falando aqui que conheceu muito petroleiro que bateu panela e apoiou o golpe. E a Jailza está lembrando também que tem muito petroleiro que continua batendo panela.
E realmente é coisa intrigante, né? Vendo o cenário em que o país se encontra, a situação em que esse governo está colocando a Petrobras e continuar defendendo certas posições políticas, realmente eu não consigo entender. Não é aqui questão de simpatizar com partido A ou B, mas pelo menos que tenha uma visão nacionalista, né? A transmissão interrompeu? Não. Pelo menos uma visão nacionalista, né? E assim, o que vinha acontecendo, pelo menos no setor de especificamente no setor de fertilizante, que é o que a gente está falando hoje, né? Havia um projeto nacional de desenvolvimento dessa área. Nós temos hoje em operação as 3 Fafens que a gente já colocou, Sergipe, Bahia e Paraná, e a Fafem Mato Grosso do Sul com 85% das obras concluídas. É um crime aquilo ali, deixar aquela unidade parada do jeito que está. Seria a maior fábrica de fertilizantes do país, né? Nós tínhamos também um projeto em andamento da Fafem Uberaba, e isso traria praticamente a autossuficiência do Brasil em fertilizantes nitrogenados, né? Infelizmente, a conjuntura política mudou e a gente está vivendo essa situação. Esperamos, né, que a reação popular ela venha a ocorrer ainda esse ano. Nós temos percebido que as pessoas estão aguardando as eleições para se manifestar, mas se a gente não se manifestar, não colocar pressão popular nos políticos, pode ser que não haja nem eleição. A verdade é essa. Então a gente precisa lutar primeiro para que haja eleição. Depois, havendo eleição, colocar um companheiro lá que realmente defenda os interesses nacionais. Saudar aqui também o Márcio Oliveira, Robson Santos, Marco Antônio, enfim, muita gente participando, interessante. Alberico Queiroz, enfim. Não vi mais nenhuma pergunta nova aqui, né? As pessoas só comentando aqui, participando da transmissão. Interessante, obrigado aí pela participação, mas não há mais nenhuma pergunta. Bom, tem mais uma pergunta aqui então, do Márcio Oliveira. Vou passar aqui para o Jailton responder. Agradecer a participação da Cristiane Santana, do Márcio Oliveira, do Marco Antônio Duque. O Duque ele foi nosso gerente de produção por um momento, no momento em que nós estávamos expandindo os negócios de fertilizantes. Ele também participa aqui. Obrigado pela participação, Duque. O Márcio Oliveira pergunta o seguinte: a UTE também vai fechar? Bom, essa pergunta eu fiz há uns dias atrás ao nosso companheiro do Sindipetro também, que atua na base, nas UTEs, que é o Elcio, né? Carinhosamente chamado de Papada. Um grande abraço a Elcio. O Elcio diz o seguinte: olha, não há risco, pelo menos por hora, da UTE ser impactada com o fechamento da Fafem, porque primeiro que a quantidade de energia elétrica que ela gera em relação à que ela fornece à Fafem é muito pequena, ou melhor, a quantidade que ela gera é muito maior do que a que ela fornece à Fafem, e, portanto, e outra, as UTEs, como nós sabemos, está interligada a uma rede nacional, né? E as UTEs fornecem para essa rede. Então, haveria apenas um desvio de energia elétrica da Fafem para a rede nacional. Em relação ao vapor, que também é fornecido pela UTE, esse vapor poderia também ser revertido em energia elétrica e, portanto, ser desviado. Então, não há risco por hora para a UTE. Mas a gente tem que entender também que o projeto do Pedro Parente ele é muito restritivo, e eu não acredito que, aí me perdoe a franqueza, é minha função fazê-lo, eu não acredito que as UTEs permaneçam também no sistema Petrobras, porque o foco do Parente é o petróleo, certo? Então, vamos levantar as orelhas e vamos ficar atentos aos próximos passos desmandados do nosso presidente Pedro Parente e do presidente provisório, interino e golpista Michel Temer. O presidente decorativo, né? A gente sabe que, na verdade, ele não manda em nada ali, é um fantoche na mão dos interesses maiores.
Enfim, pessoal, agradecer mais uma vez a participação de vocês. A transmissão hoje foi muito bacana, a galera comentando muito, muita gente online. Obrigado pela participação. Também agradecer aqui a presença de alguns diretores aqui no auditório do sindicato. O Walter Paixão está aqui acompanhando a transmissão, o Paulo César também está aqui, o Arléo e o Biranei. E agradecer também a Mília aqui, a nossa assistente aqui da comunicação, que está acompanhando também essa transmissão. Agradecer a presença do Jailton aqui nesse debate. E lembrando que esse cara a cara, como todos os outros, ficam disponíveis aí na página do Sindipetro no Facebook. Então, quem chegou na transmissão aí agora, ainda tem gente chegando na transmissão, pode depois pegar o programa gravado e ver totalmente. E se tiver qualquer dúvida, procure os diretores da base, da FAFEM, para poder falar sobre esse assunto. Então, reforçando a audiência pública amanhã em Camaçari, às 14 horas, na Câmara Municipal, para tratar do fechamento da FAFEM e as consequências para a região. E na quinta-feira, às 18 horas, também na Câmara Municipal de Dias d'Ávila, novamente o tema vai ser debatido. Reforçando aqui, agradecendo novamente ao vereador Tiago Saraiva em Dias d'Ávila por viabilizar essa audiência pública lá e ao vereador Marcelino Filho por viabilizar essa audiência pública em Camaçari. Então, agradecer a todos, obrigado pela participação, um abraço e até a próxima semana.